Retornando, pessoal, para a segunda parte da live com o advogado Gustavo Vilar de Melo Guimarães, falando sobre o retorno das atividades presenciais da Justiça do Trabalho de Santa Catarina e a advocacia. Uma live muito boa, instigante, né? Com tantas questões. Oi, Janete, seja bem-vinda de volta. Sejam todos muito bem-vindos para a segunda parte da live. Patrícia, tá boa a live, né? A conversa flui, conversamos e apesar de alguns pontos de vista divergentes, e é isso que é o bacana do direito, é sempre muito interessante essa conversa entre a magistratura e a advocacia, né? Vamos esperar o doutor Gustavo retornar. Pessoal, se tiverem perguntas, façam. Eu tenho algumas perguntas que já foram postadas no perfil da Matra, no meu perfil pessoal também. Mas se tiverem mais perguntas, coloquem aqui. Vou pedir para a doutora Patrícia Santana, se aparecerem essas perguntas, chamar atenção aqui para mim. Já vou chamar, o doutor Gustavo já está aqui. Para retornarmos esta live. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Retornando. Eu digo que a conversa está tão boa que a gente nem vê, né, Gustavo? Passou Pois é. uma Vou... hora. E assim vai, né? Vamos esperar, o pessoal tá voltando aos pouquinhos. A gente está com um público muito bom aqui, o pessoal prestigiando e acompanhando. Ó, o Ricardo está aqui, ó, firme Tá e aqui, ó. forte, senão vai ter a orelha O puxada. Ricardo, o Ricardo e o Oscar Cross devem estar vendo a live e o outro olho na tela da televisão que tem jogo do Inter. Ah, pois É. é, né? E onde já se viu, a gente marca live bem no dia do jogo do Inter, né? Enfim, né? Assim vai. Vamos esperar o pessoal voltar. A gente tem feito uma série de lives aqui no perfil da Matra, Gustavo. Desde abril, eu acho que a gente começou a fazer. Eu, particularmente, já fiz mais de 40 lives sobre assuntos diversos no meu perfil pessoal, aqui na Matra. Doutora Patrícia Santana, nossa diretora de comunicação social, doutora Érica, doutora Andréa Passos. Nós temos feito um projeto bem bacana de lives aqui, né? É Queria importante. agradecer a doutora Patrícia, que me emprestou o auxílio. Hoje, graças a Deus, não precisei, mas ela se colocou à disposição Ah, sim. É para o me ajudar em suporte, algum problema de conexão aqui. sim. Obrigado, doutora Patrícia. Deu tudo certo aqui, né? Graças a Deus deu tudo certinho, tá dando. Mas então vamos seguir aqui, Gustavo. A gente estava falando da advocacia, eu acho que tu encerrasse essa parte, né? Com relação à advocacia do futuro. Não Sim. sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa. Não, o que está. Na verdade, teve um efeito não é tão do futuro, é do presente, porque tem muitos escritórios mudando o formato de atuação hoje em dia, Maria Beatriz, por conta Ah, do trabalho home office. do Né? teletrabalho, Isso é né? exato, isso é uma realidade também. É Né? Então, verdade. é mais um sinal de que a gente estamos mudando as nossas relações, não tem É jeito. verdade. Não se justifica mais aquele escritório grande com tantos advogados, né, Gustavo? Eu vi, assim, de várias advogadas mulheres, principalmente, me dizendo que Claro estão que sim. estando, porque, né, está perto dos filhos, consegue. Claro que isso acontece conosco, os juízes também. O Sim, teletrabalho, ele traz uma flexibilidade, obviamente, uma facilidade, mas também ele traz uma sobrecarga, né? Então a gente vai sim. ter que cuidar muito, eu acho, com a desconexão. Essa é uma questão. Eu É. tenho dito assim, a desconexão e a saúde mental serão questões muito importantes no mundo do trabalho, né? Nem E todo nós, mundo inclusive, nem né? todo mundo consegue render em casa como renderia no escritório, mas por outro lado, tem pessoas que conseguem trabalhar de uma forma muito melhor ou tão boa quanto em casa do que trabalharia no escritório. E tem outras Uhum. tantas razões boas para isso, Maria Beatriz. Eu tenho um amigo, um escritório grande no Rio de Janeiro, e ele adotou isso, um escritório com 200 advogados, e ele falou: Gustavo, eu tenho pelo menos metade da minha equipe, demora 2 horas para chegar no escritório e 2 horas para voltar para casa. São 4 horas no dia É, deles que eu estou eliminando, que eu estou dando de volta para eles. que É, coisa, né? então, isso é É, uma melhoria muito grande na nossa é. qualidade de vida. Mas em São mudanças compensação, que vão ficar.
A gente acaba trabalhando mais, né? Está em casa porque Claro. tu não tem aquela separação dos espaços, né? E Casa, a trabalho, não organização tem. temos que ajustar. É. Então a gente tem que, na realidade, se policiar, porque senão a gente acaba. Eu vejo por mim, eu ligo o computador de manhã e fica ligado o dia todo, né? Não tem mais aquilo. Tem horas que eu tenho saudade do processo físico, que se eu queria trabalhar fim de semana, eu trazia para casa, né? Senão eu deixava na vara. Hoje está tudo aqui no computador, né, Gustavo? É. Então, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal, Gustavo, né? Opa, O vamos que lá. que ficará para ti, não falando em nome da advocacia, mas para ti, Gustavo, dessa experiência das audiências telepresenciais? E aqui eu faço uma provocação, porque nós participamos de um evento juntos e ele defendeu incisivamente a redução a termo da ata. E eu me lembro que eu brinquei dizendo assim: primeiro, se a audiência é gravada em áudio e vídeo, a redução a termo já perde seu objeto, né? E eu, particularmente, entendo que tem aí uma nulidade, porque ou bem a ata é gravada em áudio e vídeo, ou bem a ata é reduzida a termo, né? Se ela é reduzida a termo, ela vai ter que retratar com fidelidade o áudio e o vídeo, né? Porque senão a gente tem um problema ali. Sim, Mas eu quero saber de ti. E outra coisa, né? Eu digo, na audiência telepresencial, a assistente de audiência, ela fica com muitas atribuições. Ela tem que controlar a sala de sim, espera para ver se não tem comunicação entre o preposto que está ali, as testemunhas, enfim. E fora a questão das doenças ocupacionais, que também é uma questão importante, né? Muitos claro. funcionários da Justiça do Sim, Trabalho é, estão com problemas de LER, de DORT, por conta da digitação. E a gente sabe que sim. a digitação a longo prazo ocasiona tendinite, enfim. Mas eu quero te ouvir a respeito, vamos ver os teus argumentos aí e da tua experiência pessoal, como é que tu sentisse essas audiências telepresenciais? Eu, como um bom sinal de um ser humano, desde a nossa última live, eu evolui bastante em relação a esse assunto. Graças a Deus. Né? Que Ainda bom, bem, né? né? Que a gente está em constante evolução. Verdade. E eu fiz algumas audiências nesse período e por várias vezes eu me peguei reparando como a ausência do registro em ata me dava uma tranquilidade maior, porque eu não precisava ficar preocupado se o que estava reduzido no termo, na ata, era Era o que estava exatamente o que acontecendo. falou, está falado, está ali. Mas essa questão, Maria Beatriz, aí os advogados que estão aqui me ouvindo vão me entender, ela não é preocupante, ela não é um sinal de incômodo para a audiência, é para o recurso depois. A preocupação é depois. E ter que fazer o recurso e ter que assistir. Né? Obviamente, a questão da minutagem ajuda muito. Né? Eu vi alguém escrever há pouco aqui que na justiça comum já é assim. É que a justiça do trabalho é um pouco diferente. Nós temos uma pluralidade de temas, Sim, de a gente tem objetos de ações prova, plurimas, e Uhum. que se a gente não fizer a minutagem, aí a coisa vira um programa de índio, né? Uma coisa enlouquecedora, tem que sentar para fazer um recurso e ouvir uma audiência de 4 horas em que a gente não sabe em É. que minuto que foi tratado tal tema por Tu 6 sabes que testemunhas. eu já ouvi de advogados que estão degravando, Gustavo, no recurso Aí e tá. mandando para o tribunal degravado. Eu vou atrás disso. Eu vou atrás Uhum. de um É. equipamento, eu vou atrás de uma tecnologia, de um ser humano brilhante que faça isso, porque é a Uhum. forma menos cansativa para a gente conseguir fazer um recurso de uma forma mais precisa. Me Eu acho que preocupa, Maria Beatriz, faz no parte do tribunal. pacote da advocacia Faz 4.0, parte viu? desse pacote de advocacia 4.0, de futuro, nós vamos ter que dar um jeito para resolver isso. Né? Talvez daqui a 10 anos a gente dê risada do tempo que a gente ficava lendo a ata. Pode ser. Tá? Mas a minha preocupação no momento é essa, e a minha preocupação também é no tribunal. Esses dias eu fiquei pensando numa sustentação oral. Isso não é sempre que acontece, mas acontece algumas vezes. Né? Acontecia muito com o processo físico, né? De o advogado chegar na tribuna, pegar o processo, não, excelência, aqui o documento da folha tal, e mostrava, e aí o desembargador pegava o processo para olhar. De fato.
Com o processo virtual, isso ainda acontece, porque o desembargador pode ver, tu cita o ED tal, o ID tal Sim. tem um documento, a testemunha. Com isso, como é que o desembargador vai ouvir a ata de audiência na hora para ver o depoimento que tu está citando na tua sustentação oral? Eu tenho uma certa dificuldade. Dificuldade não significa que eu seja contra, mas eu tenho uma dificuldade em que isso acabe, num momento inicial, pelo menos, acabe sendo um fator de involução, digamos, da nossa capacidade de ser mais preciso no apontamento das provas, no recurso e na análise da Mas, prova, no recurso pelos desembargadores. mas tu não acha que ele acaba, por outro lado, diminuindo ou eliminando os conflitos em audiência, justamente porque, não Bastante. foi Não, excelência bastante. que a testemunha disse, Muito. não, foi isso que ela disse. Então, eu acho que sob Claro. esse prisma é fundamental, sabe? Porque a audiência telepresencial, ela segue muito mais célere, sem incidentes desnecessários, né? Porque a gente sabe, há advogados e advogados, há juízes e há juízes, né? E às vezes cria-se um incidente que muda completamente o foco do processo, né? Cria um E incidente vai que acabar. sim, Isso vai então isso acabar. acabou. Isso é muito bom, sabe? Porque é Sim, muito sim. ruim quando isso acontece, né? Então eu acho que tem os dois Como lados, eu né? te disse, para a audiência, para o andamento da audiência, isso é ótimo. O problema é Uhum. depois, é para o recurso. Né? Isso é É, uma coisa que a gente vai ter que claro, achar um mecanismo é, para o recurso pro advogado e sim. quem vai revisar E a o segundo decisão no grau. tribunal. E Né? eu sei, Gustavo, porque eu digo, quando começou isso, meu assessor me mandou um WhatsApp, eu acho que tinha 30 páginas a mensagem dele, dizendo, mas doutora, veja bem, vai, vai, vai. E ele tinha sido assessor no tribunal, e ele deve ter também ouvido dos colegas assessores do tribunal dizendo, né, tenta convencer a tua juíza aí. A Sim, Mina, né, que é minha amiga há muitos anos, me falou, faz sim. favor, reduz a termo. Daí eu disse, não, tu também, pelo amor de Deus. Eu digo, vem fazer audiência em primeiro grau. Porque, claro, são duas visões. A audiência telepresencial, ela desgasta mais, né? A gente sai mais exaurido, assim, quando a gente faz, né? Porque a gente faz, eu tenho feito 6, 7, 8, não sei quantas por dia. E quando acaba, a gente fica mais cansado mesmo, porque esse mundo Sim. virtual te dá um, né? Então, se a gente tiver também que reduzir a termo, e eu penso aqui, eu na minha casa, assistente de audiência na casa dela, o advogado no escritório, a testemunha em outro lugar com problemas de conexão, é mais complexo, né? Mas eu De acho fato. que a gente vai ter que evoluir, com certeza a gente vai ter que evoluir em relação a isso. Eu acho até certo ponto contraditório a gente estar num grau de evolução tecnológico de uma audiência assim, nesse formato, e ter que ainda reduzir a termo na Sim, ata. exatamente. Eu entendo isso. É uma Uhum. luta interna que eu tenho, porque eu gosto da ata, mas eu entendo que é algo Eu ultrapassado. também, eu Eu também vou ter que me gosto da ata. adaptar. Mas eu acho que a gente tem que avançar. São coisas que nem o PJE. Lembra? A gente resistiu porque a gente queria o Provi. A gente tinha um Provi que era maravilhoso. Eu quero Provi, eu não quero PJE. E hoje, nessa pandemia, a gente viu a importância do PJE. A Justiça do Trabalho só conseguiu se manter trabalhando esse tempo todo por causa do PJE, né? Então, são Infelizmente, temos que evoluções. reconhecer que o PJE ajudou. Eu ainda tenho É, uma. Foi verdade. tão grande o meu grau de envolvimento naquela época lá que eu traumatizei um pouquinho com o Sim, PJE. Até sim, hoje mas eu eu sei não porque me eu também relaciono muito bem com resisti. ele. Eu resisti, mas hoje eu sou amiga dele. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu penso, Gustavo, que no ano que vem a gente vai ter uma explosão de novas ações. A gente já começou a falar. O desemprego em alta, né, as expensas, depois do fim do benefício emergencial, essas questões das MPs, né, da perda de eficácia da MP 927, como é que a gente vai compatibilizar tudo isso? E aí eu penso assim, nós, juízes, já estamos trabalhando com esse cenário, né, pensando como é que vai ser o ano que vem, os próximos anos. E a advocacia? Tu acha que a advocacia está se preparando para essa sobrecarga de novas ações? E isso pode significar, Gustavo, um prestigiamento da advocacia trabalhista novamente, né, que foi perdido em parte com a reforma trabalhista? Será que está aí Sim. a chance da advocacia trabalhista a reassumir aquele protagonismo que sempre teve no meio, né, e que foi perdido em parte por causa da reforma? Sim, eu acho que quem
os idealizadores da reforma, que tinham como objetivo dar uma freada, uma esvaziada na Justiça do Trabalho, estão tendo troco, agora num bom sentido, agora, porque a Justiça do Trabalho, como eu falei antes, ganhou uma relevância e vai ganhar uma relevância maior nos próximos anos, por conta de todas essas mudanças que começaram agora nas relações de trabalho como um todo. Tá? Graças a Deus, Maria Beatriz, a Justiça do Trabalho aqui em Santa Catarina, ela tem uma capacidade, uma celeridade ímpar. Tá? Eu advogo em vários outros tribunais. De uma maneira geral, já melhorou bastante no Brasil inteiro, mas Santa Catarina ainda é motivo de destaque pela rapidez com que a gente consegue julgar os processos em primeiro grau e em segundo grau. Muito rápido. Então, digamos que eu acho que ainda tem, por mais que a gente tenha assim, uma avalanche de processos a partir do ano que vem, eu acho que Santa Catarina, tanto a advocacia quanto a magistratura, está muito bem preparada para tratar e para assimilar e para dar à sociedade o que a sociedade espera da justiça, da advocacia, por conta dessas demandas. Nós temos espaço para assimilar e para resolver esses problemas, óbvio. Talvez a gente saia aí de uma pauta de 2, 3 meses, que é a maioria das varas hoje, para uma pauta de 5, 6 meses, mas ainda assim não deixa de ser rápido o processo, né? Ele não é mais tão rápido, mas logo depois a gente já encontra esses mecanismos e já entra de novo num ritmo mais rápido que a gente tem. Então, eu acho que a gente está preparado, sim. A advocacia, vejo, muito bem preparada para isso. Esse novo modelo de aprimoramento técnico que veio com as lives, né? Até tinha piada, né? Live para cá, live para lá, mas isso é troca de conhecimento, isso é troca de experiência, e isso também veio para ficar. Então, hoje é muito fácil a gente adquirir conhecimento, trocar experiências, e isso ajuda a gente a estar mais preparado para resolver as demandas que vão chegar, né, para nós, advogados, e para vocês na magistratura. Isso criou isso também é um grande legado, eu acho, da... E isso das lives criou uma proximidade também bacana, né, Gustavo? Eu vejo assim tantos advogados comentando, juízes, né, servidores. Isso acabou aproximando no início, que a gente dizia, é um meio virtual, frio, né? Mas tu vê todo mundo interagindo, respondendo, e Isso que isso nós acaba estamos fazendo aproximando. hoje. Isso aqui, Isso. essa live para mim, né? Eu, advogado, magistratura, tem 58 pessoas conectadas. Eu vi que a minha esposa entrou aqui agora, ela é fisioterapeuta, não é advogada, mas ela está na live também. Sim, está prestigiando. Então, se a esposa não prestigiar, né? Então, isso é muito bom, né? Isso é um novo legal. Né? É verdade, verdade. E isso nos traz Gustavo, mais conhecimento. Isso é inevitável. E aí, Gustavo, entrando já num tema que eu sei que houve bastante resistência da advocacia, não sei se o ministro Luiz Felipe está aqui ainda, mas ele é um árduo defensor, e eu me lembro quando o ato 11, quando o TST começou a falar de mediação pré-processual na Justiça do Trabalho, o mote sempre foi combater as plataformas privadas de mediação que têm proliferado, principalmente nessa fase de tecnologia, né? Então, o TST, a resolução 174, o ato 11, fala do Instituto da Mediação Pré-Processual, né? É possível essa conciliação mediada por um juiz do trabalho, né, em sede de dissídios individuais, porque coletivo me parece que não há tanta discussão assim, é mais em sede de dissídios individuais e em primeiro grau. Tu acreditas, tu vê, como é que é? Não vou nem perguntar advocacia, vou perguntar para ti, advogado, né? Tu, Gustavo, como é que tu vê essa conciliação mediada por juiz do trabalho entre partes, né, em sede de dissídios individuais, para evitar um ajuizamento futuro de uma ação trabalhista? Tu entendes que isso como válido, uma ferramenta válida? A advocacia se preocupa com a exclusão da figura do advogado? Queria te ouvir um pouquinho a respeito. Vamos lá, tem dois olhares não excludentes, tá, para isso. Eu sou absolutamente favorável a qualquer ferramenta utilizada para fins conciliatórios, qualquer uma. Tá? Eu tenho lá uma formação muito antiga de árbitro e mediador, que eu fiz há 25 anos atrás. Desde lá
passei a gostar muito do tema. Então, qualquer mecanismo extrajudicial, judicial, que tenha como objetivo a conciliação, vai ter, da minha parte, sempre um olhar de bons olhos, né? Vou querer participar, vou querer me envolver, vou usar essa ferramenta, tá? Que tiver ao meu dispor. Agora, a grande preocupação minha e da advocacia é a retirada do advogado deste processo, tá? Então, aí a gente tem que precisamos garantir a atuação do advogado para que essa mediação, que essa conciliação tenha um resultado melhor possível. Tem uma questão institucional da OAB, obviamente, para isso, né? E eu, como integrante da OAB hoje, defendo, mas eu particularmente também acredito, até por ser advogado, óbvio, mas por ser conciliador, mediador, estudei o assunto, participei disso, eu acho que a gente traz um ganho. Mas eu não vou negar, tá? Que pode o advogado, às vezes, né? Isso acontece, a gente sabe, atrapalhar o acordo. Né? Uhum. Acredito que muita gente vai escrever aqui isso que eu estou dizendo, mas a gente sabe que sim. Mas não é a maioria, Maria Beatriz. Não Claro, é. claro Não que é a não. maioria. E eu tenho usado hoje muito atualmente o acordo extrajudicial. Muitos Aham, clientes têm me procurado para isso e eu acho que isso é uma ferramenta bem interessante e que é muito sim. próximo. Hoje eu fiz uma Sim. audiência de manhã no Sesjusc de São José com o Dr. Charles, que era uma homologação de um acordo extrajudicial. Era eu, meu cliente, o advogado com o cliente, o Dr. Charles mediando um acordo que já havia sido, né, Uhum. firmado, estava mais tranquilo, não precisou mediar e sim conversou com as partes para ver as condições que estavam ali estabelecidas. Essa é uma ferramenta que eu acho que tem sido muito mais utilizada no momento e muito mais eficaz do que essa que tu me perguntaste. Mas eu vejo ela com bons olhos, sim. Uhum. Não tem Talvez como. uma É parte. da justiça do trabalho isso, né? A gente não O tem que a como. gente pensa, a gente está até estudando esse tema na escola judicial, a escola judicial é dividida por regiões, então a nossa primeira região é Florianópolis, São José e Palhoça. E esse foi um tema que eu trouxe à colação, que foi a mediação pré-processual, porque foi uma coisa bem nova, né? Que nessa pandemia aqui, quando surgiu, logo a gente disse, mas como é que processa? Porque não é uma ação ainda, né? Sim. Ela não virou ação. Então não É. tem o número de ação, ela não conta para uma estatística também. Não tem Então ela não autor e réu. pode, ela não vai para a estatística, ela não vai para o Sejusc, né? Quem atua é o diretor do foro, inclusive, né? O juiz na vara única, o juiz titular, enfim. Mas, de toda forma, o termo que for lavrado ali, construído pelas partes e assinado pelo juiz, ele vai ter força de coisa julgada. Eu penso Claro. assim, particularmente, ele vai estar protegido tal como um acordo extrajudicial, né? Seria essa a diferença. O acordo já é uma ação ainda que de um procedimento de jurisdição voluntária, mas ele já tem Claro. um advogado de cada parte, quer dizer, a parte já teve que procurar um advogado, e ali ela pode até ir com seu advogado, acho que nada obsta, mas até com custos menores, talvez, né? Porque não vai precisar movimentar a É. máquina judiciária em Maria termos. Beatriz, a advocacia É, tem uma reflexão que voltou à pauta esses dias, que é o jus postulandi, que é uma coisa assim que é, ainda, né, a sim, gente tem que rever isso. Tá? é. Enquanto a gente tiver o jus postulandi, esses dias eu conversei com um colega que estava bravo, assim, mas, pessoal, o jus postulandi ainda está em vigor. Ainda está vigente, né? E Né? aqui, eu digo, aqui em Santa Catarina, ele é pouco usado, porque Muito. é um estado muito urbano. Mas eu vou te Uhum. dizer que eu sou de um grupo de juízes que tem do Brasil inteiro, que não sabe o que No é utilizar. norte, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, eles sim, têm esse procedimento, a termação, né? Que a pessoa exato. liga, né, nessa época da pandemia, era para o WhatsApp. Mas eu fico pensando, tudo bem quando o processo era ilíquido, né? Mas quem é que vai fazer os cálculos? É o servidor da vara? É complicado Vai isso. usar o PJE Calc agora, que vai se tornar Não, obrigatório daqui a pouco. o Juspostulante realmente é muito complicado, mas a gente sabe que é uma realidade muito grande no norte, né? No nordeste do país, né? Sim, Mas sim. assim, já nos encaminhando para a gente ir para as perguntas, eu quero te perguntar, Gustavo, sobre o futuro das relações de trabalho. Eu acho que eu quis colocar essa pergunta, né, porque essa pandemia mostrou, e isso é um tema que nos é caro a todos que militam na justiça do trabalho, os milhões de invisíveis sociais do país, né?
principalmente os trabalhadores de aplicativo, que é uma categoria que vem crescendo em números assustadores, né? Ao mesmo tempo que o desemprego cresce, o número de trabalhadores de aplicativos cresce mais ainda. Na tua opinião, pessoal, são necessárias mudanças na legislação trabalhista para abarcar esse grande número de trabalhadores? Ou a gente já tem, vamos dizer, mecanismos na CLT, os artigos 2º e 3º são suficientes, né, para a gente enquadrar esses trabalhadores na CLT? Ou, quem sabe, a gente sabe que tem vários projetos de lei, alguns estabelecendo, como na Itália, uma parasubordinação, para que não fiquem esses trabalhadores à margem, né, da Previdência, porque essa é uma grande questão. Um trabalhador, né, que trabalha, que presta serviço. O maior problema é esse. E que durante a pandemia eram eles que estavam trabalhando. Quando todo mundo estava parado, eram esses trabalhadores que estavam trazendo compras do supermercado, farmácia, comida, né? E um trabalhador que sofresse um acidente ali ficaria completamente desamparado, sua família, né? Então, assim, o que fazer para a gente abrigar, que olhar esse novo direito do trabalho vai ter que ter para abrigar esses milhões de invisíveis sociais no país? Isso é uma questão de mérito, né? Que envolve os empregados, os trabalhadores de aplicativo, né? Porque a gente vê uma dificuldade de uma construção jurisprudencial uniforme, né? A gente vê decisões recentes, né? Afastando o vínculo lá do caso do iFood, eu acho, enfim. E sem entrar, Maria Beatriz, nessa questão jurídica, mas tão somente na questão social, eu acho que o artigo 2º e 3º ele não é capaz de resolver esse problema. Tá? O que nós estamos vendo hoje é que não há uma solução, não há uma uniformização jurisprudencial e tudo que a gente pode esperar de elemento de pacificador social tem a ver com segurança jurídica, né? Então, eu acho que é necessário, sim, a gente legislar, e aí eu vou deixar para o legislador legislar como que ele vai resolver esse problema, mas é um problema que precisa ser resolvido de forma urgente. Sim. Seja no sentido de que é obrigatório o reconhecimento do vínculo de emprego, que esse tipo de relação é uma relação empregatícia, ou se não é, se vamos seguir o modelo italiano ou não, mas o que a gente precisa é uma solução. O Estado tem que nos entregar isso. Não pode ser a Justiça do Trabalho, ou STF, em última instância, a decidir a vida dessas pessoas. O Estado precisa resolver isso, né? O legislador precisa entregar para que a gente tenha, por parte do trabalhador e por parte de quem emprega ele, né? De quem está empregando ou dando trabalho, se não emprego, dá trabalho para centenas, para milhares de trabalhadores, a gente também precisa, Estado, entregar para esse uma segurança jurídica, de que aquela relação que ele está mantendo com aquela pessoa é uma relação legal, que ele tenha que seguir tais e tais requisitos. A gente precisa também dar essa segurança para quem se relaciona. Se vai aumentar o custo ou não, é um problema que a gente vai ter que resolver depois, mas o Estado precisa resolver isso, para que não fique na mão do STF, mais uma vez, né, definir questões tão importantes como essa. Acho que ele tem outras questões mais importantes para resolver. Mas não fora que as questões trabalhistas, no olhar do STF, as últimas, a gente tem visto... Não vou nem entrar nessa discussão aí mais de fundo, porque... Mas não deveria ser do STF essa decisão. O legislador precisa resolver isso o quanto antes, para que esses trabalhadores possam saber exatamente como eles devem se relacionar com essas empresas que também têm o direito de saber como que elas devem fazer. Porque não adianta uma empresa querer assinar a carteira de 1.000 se ela tem um concorrente do lado dela com um custo muito menor, porque não assina a carteira, porque né, a gente precisa definir isso. É melhor para todo mundo. E eu acho assim, esse termo, né, que se usa uberização, é complicado. Por exemplo, do Uber, eu utilizo muito e sempre pergunto, e a gente vê que as pessoas gostam dessa liberdade que o Uber traz. O meu problema não é o Uber. O meu problema é o trabalhador que anda de bicicleta, que tem cobrado a mochila para carregar nas costas. Esse trabalhador, assim, que tem que ter uma proteção. Uma atividade essencial nos últimos 6 meses. Nós dependemos dele nesses últimos 6 meses. Né? Sim. Não, é complicado. Muito Gustavo, complicado, então eu vou deixar essa última pergunta para depois, eu vou passar algumas perguntas que a gente recebeu aqui, para depois a gente refletir sobre o futuro do mundo do trabalho, que eu quero te ouvir ainda.
A primeira pergunta que a gente recebeu aqui é da doutora Ana Karina Gressler, querida, ela estava aí. Como serão essas audiências híbridas, né? Eu até imprimi aqui para a gente poder compreender como é que vai funcionar essas audiências híbridas ou semipresenciais, né? Então, nas audiências mistas ou telepresenciais, as partes têm que comparecer pessoalmente, tá? Então, assim, a presença das partes é no presencial, ou seja, vai ter um servidor, a vara, que vai estar recebendo para que elas possam comparecer, tá? Advogados, né, e MPT, e o mesmo partes de grupo de risco, tem que comunicar ao juízo, né, com uma antecedência mínima de 3 dias da data da audiência, tá? De que não poderão fazer. O MPT, os advogados, têm que comunicar que não podem se fazer presentes de forma presencial, para que o juiz avalie daí se a audiência vai ser telepresencial ou se só essas pessoas é que estarão fora do fórum. Pelo que eu entendi, compreendi, aqui não tem expresso, mas não há nenhuma determinação de que o juiz esteja presencialmente nesse modelo semipresencial, né, enquanto audiência mista. Tá? E as testemunhas, né? Aí a gente tem, aqui em Santa Catarina, a gente já tinha a questão das audiências por videoconferência, em que as testemunhas iam lá no fórum, perto da sua casa, vamos dizer, uma testemunha lá em Joinville. A gente não expedia mais precatória. A testemunha, a gente fazia um juízo deprecante, e o deprecado faziam um ajuste, e eu, como juíza deprecante, já colhi o depoimento dessa testemunha lá no fórum de Joinville. Então, agora a gente vai ter essa possibilidade, ou lá, ou na residência dela, que é mais fácil, né? E aqui eu faço uma observação, sabe? A gente tem comentado entre os juízes que os depoimentos das testemunhas em casa têm sido os depoimentos mais puros que a gente tem presenciado, sabe? Assim, a gente vê com uma verdade, vamos dizer, uma sinceridade que muitas vezes a gente não vê no fórum, né? Enfim. Então, essas audiências, agora sim, claro que tudo é muito novo, e como eu te falei, eu tenho pauta marcada de audiência telepresencial até fevereiro. Então, se eu tiver que transformar em presencial, a gente não sabe como é que vão ser essas etapas, né? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei como é que o tribunal vai estabelecer, mas essa portaria, como eu disse, eu achei muito boa, ela deixou muito ao encargo do juiz da vara, né? Essa fixação, se semipresencial, se telepresencial, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ser caso a caso, né? E seguindo esse cronograma estabelecido, né? A etapa preliminar, que é essa de 15 de outubro agora, é importante dizer, todas as audiências iniciais, conciliação, unas, instrução e sejusc, telepresenciais. Então, essa etapa inicial, tudo telepresencial, nada muda. A gente não sabe quanto tempo vai mudar, né? Quanto tempo vai durar. Tem um outro fator, Maria Beatriz, aqui, que a gente não pode deixar de levar em consideração, até no que a gente espera de sequência dessas etapas, que é a curva de contágio, né? A gente está partindo do pressuposto que essa curva de contágio vai cair. E assim esperamos, né? Mas temos esse fator ainda que não depende de nós. E a gente vê os países da Europa, Paris, onde deu lockdown até dezembro, né? Porque, então, assim, eu acho que a gente vai ter muito o abrir e o fechar. Agora que tudo foi liberado aqui em Florianópolis, a gente sabe que daqui a pouquinho vai começar a aumentar essa curva, né? E aí a gente não saiba, né, como é que isso vai funcionar. Por isso eu acho, particularmente, opinião minha, né, que é muito provável que este ano, e aqui já é uma outra pergunta, será que é viável o retorno às audiências presenciais ainda em 2020? Eu, Maria Beatriz, aqui não falo pela magistratura, nem pela presidência do tribunal, né? Porque a presidência do tribunal, claro, vai estabelecer esse cronograma e tudo mais. Mas eu vejo como está funcionando, eu acho que a gente pode manter essa pauta de audiências telepresenciais, porque senão vai gerar um retrabalho para intimar todas as partes, né? Claro que se a parte pretender uma audiência mista, o juiz tem que considerar isso, considerando esse cronograma, né? Então, assim, para eu não detalhar mais aqui,
esse ato, essa portaria conjunta, né, da presidência, vice-presidência, SECOR, 207/2020. Para quem ficou interessado, essa portaria está no site do tribunal, dá para verificar todo o cronograma da etapa 1, 2, 3, 4, até que a gente retome a audiência totalmente presencial. Tá? Uma questão que veio em várias perguntas, né, e a gente até já conversou aí a respeito, é por que o TRT de Santa Catarina não vai instalar as barreiras de acrílico nas salas de audiência. Eu não sei dizer, o que eu sei, o que nós sabemos, é que o setor médico do tribunal foi instado a responder e disse que não era tão relevante e que não era um fator tão importante de proteção. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que é mais um fator de proteção, né? E a gente sabe que, que dos 24 tribunais do país, 21 vão instalar essas barreiras de proteção, né? Então, assim, eu não... Claro, a gente não sabe como é que vai funcionar, como é que vai ser isso no dia a dia, mas eu queria te ouvir um pouquinho a respeito. O Rio Grande do Sul também não vai... Os tribunais que eu sei que não vão instalar é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a princípio. 3, 4 e né? 12, é isso. Os 3 tribunais, de 24 tribunais, 3 não vão instalar. Como é que a advocacia vê a respeito dessa questão em específico? Nas salas de sessão também não vai existir essas barreiras de proteção. Olha, Maria Beatriz, eu vejo, e a advocacia, posso te garantir que vê com muita preocupação. Me parece, inicialmente, que poderia ser uma razão para a gente retardar mais, né, o retorno híbrido ou presencial. Eu acho que é indispensável. E aí, a gente falou bem no começo da live, e eu esqueci de falar e fiquei com isso aqui. E agora chegou o momento, né? Que a preocupação da advocacia, como é que a advocacia vê o retorno da atividade presencial, também vê com a preocupação do contágio, né? Eu lembrei agora do vídeo daquela magistrada lá da Bahia, que aí viralizou esses dias, né? Com distanciamento. Dos Né? 2 metros, né? Os 2 metros. Mas é uma preocupação que a gente tem, né? É nossa também essa preocupação. Muito advogado que é do grupo de risco e ele precisa trabalhar. Mas me parece, Maria Beatriz, que é indispensável, eu vou usar esse termo, indispensável a utilização dessas placas de acrílico nas audiências para o retorno das audiências mistas, híbridas que seja, e principalmente as efetivamente presenciais. Não tem como a gente abrir mão de um equipamento de proteção. Meu Deus do céu, né? A gente vê isso todo dia na nossa rotina, né? Os EPIs, os EPIs, e agora nós não vamos usá-los e eu penso assim, Gustavo, a preocupação à saúde, né? Tem que ser, eu acho que geral, e assim, nós estamos falando de saúde. Então, assim, nós temos essa mesma preocupação como magistrados, né? É importante dizer que a portaria ressalva todos os magistrados, partes, advogados, né, o Ministério Público em grupo de risco, isso está resguardado, que vão participar de forma telepresencial, né? Mas, e aqueles atos presenciais? Nós teremos servidores, advogados, testemunhas, né? Nós temos que ter essa garantia. A gente tem com bastante preocupação também, e eu acho que talvez a advocacia pudesse fazer esse contato com o tribunal, enfim, de que forma, não sei, né? Porque nós vamos ter que buscar um diálogo com o tribunal, entender melhor, né, o porquê, quais são as razões, quais são as dificuldades, se há uma decisão técnica. Não, tem uma pesquisa, mas, bom, aí a gente está falando que 21 outros tribunais do país estão errados, e só o de Santa Catarina, o do Rio Grande doSul e o de Minas Gerais estariam corretos. Eu confesso, eu não sei o porquê. Mas me preocupa, essa decisão me preocupa. A nós também. Eu acho que a todos, servidores, magistrados, né? Talvez eu acho que se possa abrir um canal aí de diálogo, né, para conversar. Pode ser custo, eu sei que é custoso, mas a gente vê os maiores tribunais do país, segunda e 15ª, né, São Paulo e Campinas, encampando essas barreiras de proteção. E tem alternativas talvez mais baratas, não sei.
A gente tem que aguardar para ver, quem sabe a gente tenha, né, lá pela frente alguma notícia. Tem uma pergunta. No sistema misto de audiências, quem deverá estar presente na vara, doutora Manuela Koenig? Como eu disse, a princípio, as partes, né? Partes, e mesmo assim, se de grupo de risco, informarão ao juiz, né? A gente ainda não tem muito certo como é que vai funcionar esse sistema misto, né? Se o juiz pode fazer à distância, o juiz vai estar na vara. É certo que enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai ter que reduzir ao máximo esse fluxo, né, de pessoas ao fórum, evitar aglomerações, né? E a gente sabe que, e aí já se complementa essa pergunta com outra, quais são as medidas que o TRT está tomando? E essa portaria 207 fala, em primeiro, escalas, né? As varas que funcionam, por exemplo, o Fórum de Florianópolis tem 7 varas, a gente vai ter que funcionar no sistema de escala, de turnos, de varas, para otimizar os espaços, né? As audiências vão ter que ter um lapso temporal suficiente entre uma e outra, né? Porque, na realidade, elas vão precisar ser higienizadas, a sala de audiência vai ter que ser higienizada logo depois de cada audiência. E isso é uma preocupação que a gente tem com os advogados. A doutora Andrea House disse que estava pensando em interditar o monitor da vara, porque é foco de contaminação. Se a gente não tiver as barreiras de proteção, talvez para o advogado mesmo se proteger, levar o seu notebook, porque aí é dele, fica mais fácil, eu acho que talvez para acompanhar, né, a audiência, porque senão tem essa preocupação do mouse, do monitor, também tem isso, né? A questão, o tribunal está fornecendo máscaras para os magistrados, servidores e estagiários, álcool etílico 70%, o face shield para oficiais de justiça e servidores, né? Vai ser obrigatório o uso de máscaras de proteção para ingresso, vai ter medição da temperatura, e aí a gente tem outro problema, né? O que acontece se o advogado, por exemplo, está com a temperatura acima da exigida e ele tem uma audiência? Então, quer dizer, tudo isso a gente vai ter que... O acesso dele está impedido. Então, imagino eu que o juiz vai ter que adiar essa audiência, porque não vai poder fazer sem a presença do advogado. Ou transformá-la em telepresencial. Mais um motivo, eu acho, para a gente deixá-las ainda como telepresencial, né? Por hora, né? Enfim, medição de temperatura, né? Magistrados, servidores, todos terão essa medição de temperatura e serão orientados a não prestar atividade em regime presencial. Então, quer dizer, isso pode ser um foco de conflito também, né, Gustavo? O advogado chega para fazer audiência, tem uma audiência importante, a parte, talvez, vamos dizer, o preposto, né? Não vai poder subir porque está com a temperatura... Então, tem todas essas questões, né? E a gente vai ter que... É um foco de adiamento, né? Porque... caso de eu não adiamento. consigo imaginar numa revelia, numa confissão. Não, disso, né? Não, eu acho que a gente vai ter que, na realidade... Tirando isso, qualquer outra alternativa vai ser necessária, vai ter que ser adotada. É um risco, né? O ideal seria que nem saísse de casa nessa condição, mas enfim, né? Sim, verdade. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu vejo assim, Gustavo, né? Pelo menos pelas conversas que a gente tem entre os magistrados, a gente está disposto a retornar, sim, claro. Acho que a Justiça do Trabalho, se bem que a Justiça do Trabalho não parou, isso é importante dizer. Sim. O retorno é às atividades presenciais. Mas nós estamos trabalhando desde que começou. A minha primeira audiência telepresencial foi dia 7 de abril. Então, assim, a gente está fazendo audiências, a gente está despachando, os servidores estão trabalhando, a Justiça do Trabalho não parou. Então, esse retorno ao presencial seria falando de audiências presenciais, né? Ou atendimento no balcão e tudo mais, que acaba também sendo um pouco mitigado, porque o processo é eletrônico, né? Então fica mais fácil. Eu atendi vários advogados através do Google Meet, né? Então, assim, a gente tem ferramentas para continuar propiciando esse atendimento. Agora, o retorno tem que ser feito, e é uma preocupação da magistratura, sei que também é da advocacia, dos servidores, do MPT, com segurança. Né? Exato. Com os equipamentos de proteção, para que a gente se sinta seguro, para não ter uma onda de contaminação no Fórum Trabalhista ou no TRT, que não seria nada bom, né? O retorno ele precisa ser um avanço e não um retrocesso. Então, exatamente. ter todo cuidado para que ele seja de fato isso.
É, exatamente. Eu acho que tu disseste tudo, resumiste bem aí. O retorno tem que ser feito com sucesso, com cautela, com precaução, para que a gente não tenha um retrocesso, né, nos números. E aí, Gustavo, já avançando para o nosso final aqui, a pergunta que eu deixei para o final, o que esperar, e aí eu te pergunto, né, a tua opinião desse mundo do trabalho pós-pandemia, né? E aí tu podes até estender para a sociedade pós-pandemia. O Mário Sérgio Cortella diz que devemos preservar a compaixão que cultivamos hoje. É fato que com essa pandemia todos refletimos mais a respeito da vida, da finitude, né? Principalmente tu que Sim. passaste por uma UTI, né? Recém, eu me lembro quando a gente começou a atravessar essa pandemia, eu lembrei muito de ti, eu digo, meu Deus, o Gustavo, de grupo de risco, acabou de sair da UTI, mas tu acha que passando isso a gente vai ter uma sociedade melhor, melhores seres humanos, pessoas mais solidárias, mais compassivas? O que que tu pensas? Eu acho que sim, bem otimista e bem impactado também, porque foram dois baques recentes, né? A UTI e esse isolamento forçado, e que fez a gente se encolher um pouco, mas o encolhimento, eu digo, extremamente benéfico, né? A gente ficar mais em casa, conviver mais com a família, com os nossos filhos, ainda que um isolamento social com alguns parentes mais próximos, num primeiro momento, com o tempo a gente foi, né, avançando um pouco, mas eu acho que eu sairei muito melhor, eu falo por mim, como ser humano, muito melhor desse último ano. Eu vou misturar aí o meu problema de saúde no final do ano passado com a pandemia, porque foi um intervalo de 2 meses, né? Sim, Então, muito próximo uma coisa da outra, e as duas situações me fizeram ficar em casa, me fizeram voltar para dentro da minha casa, da minha família. E isso, potencializando isso no mundo inteiro, na nossa sociedade, eu acho que a gente tem que sair melhor, tá, disso. Eu acho que a gente tem que ter uma compaixão maior, uma reflexão maior de que a gente complicava, vendo todos esses avanços que nós conseguimos. Não só aqui, nós falamos vários avanços que nós tivemos aqui nas nossas relações profissionais, né? Advogado, os magistrados e o processo do trabalho, várias coisas vieram para o melhor. E outras tantas vieram, né? Outras tantas, aquela necessidade que a gente tinha de pegar um avião às 6 da manhã para ir para São Paulo para participar de uma reunião de meia hora e voltar. E aí o dia ia. verdade. Hoje a gente participa disso de casa, via telepresencial, todo mundo. Isso acho que traz uma qualidade de vida e uma me faltou a palavra agora, uma forma mais pura, uma forma menos complexa de viver a vida. A gente está Mais simples, simplificando né? a vida. Mais simples, A gente talvez. está simplificando a nossa vida. A sociedade tem que sair melhor disso. Eu Hum. vejo com bons olhos. Eu acho que quem teve familiares, quem perdeu familiares ou amigos próximos, obviamente vai ter uma experiência muito negativa desse momento, é inevitável. Com o tempo, óbvio, as feridas curam, né? Com um tempo maior ou menor para outros, mas de uma forma geral, a sociedade tem tudo para sair melhor disso, tá? Tudo, tudo. Nós vamos sair melhores nas nossas relações aqui, advogados, magistrados, as audiências estão melhores. Quando a gente voltar à audiência presencial, a gente vai ter uma saudade gigante um do outro, vai ser tudo É, muito é leve. verdade. E as pessoas estão cuidando mais das suas casas, o comércio vê isso, né? As pessoas estão Sim. investindo mais em melhorias para sua casa, o comércio de O material meio de construção, ambiente, né? A doutora Dani Bertacchini lembrou, as meio pessoas se ambiente alimentando agradece. melhor, as pessoas estão se alimentando melhor, estão cuidando É. mais da sua saúde. Isso tudo faz com que o mundo melhore. Tá? Não vejo como a gente não melhorar. Tá? Sim. Eu acho que sim, eu tô bem esperançoso, sabe? Eu acho que As lições que a pandemia vai trazer e vai nos deixar são muitas, né?
Exato. Gustavo. Mas cabe a nós aceitá-las, recebê-las e nos transformar, talvez, em seres humanos melhores, né? A partir dessa experiência que estamos vivendo e que é única, né? É que é única. Ontem o meu filho caçula estava dizendo assim: mãe, eu sei que morreu muita gente, eu sei que não é assim que a gente não pode sair de casa, eu não posso ver os meus amigos na escola, mas eu adoro te ver em casa, né? Então isso é sem preço, porque a gente está sempre correndo. Não tem preço tu poder estar com os teus filhos em volta. E o meu do meio outro dia disse assim: é bem legal te ver na audiência, né? Bem diferente, né? Mas, claro, são experiências que eles nunca tiveram, que eles nunca viram, né? A mãe juíza, né? Aqui os papéis se misturaram. Então tem muitas coisas boas também. Tem. A sociedade tomou um choque de humildade, né? Um choque de, ó, né? As coisas podem ser mais simples. A gente complicava um pouco demais as nossas relações. Eu acho que a palavra-chave é essa, né, Gustavo? Simplicidade. Simplicidade para bem viver, para melhor viver, e estreitar os laços, as relações e viver de uma forma simples, natural, tranquila e sem tanto estresse, né? Talvez a gente aprenda a viver desta forma e extrair daí o melhor. Eu queria te agradecer. O que eu mais vejo, só complementando, Maria Beatriz, o que eu mais vejo de reclamação desse isolamento é todo mundo à vontade de se reunir com os amigos para tomar cerveja. Eu estou vendo aqui o pessoal de Criciúma também, tenho saudades de Criciúma. Foi um período... Eu me lembro, no meu primeiro dia em Criciúma, tu lembra que nós pegamos um ônibus juntos? Lembro, nós fomos na rodoviária. Eu estava grávida do meu filho, Rafael, foi 2003, eu estava grávida e eu fui para lá, para Criciúma, e a gente foi conversando nessa viagem. Eu, preparando essa live, eu me transportei por vários momentos que tu fizeste parte da minha trajetória, da minha carreira. Lembro com muito carinho das muitas audiências que fizemos, da tua cordialidade, da tua gentileza, como eu falei. Tu és uma pessoa muito fácil de conviver, um advogado muito capaz, muito competente, gentil, mas, acima de tudo, um ser humano que eu gosto de ter ao meu lado, nas audiências, no dia a dia. Obrigada pela companhia, obrigada pela gentileza, por essas 2 lives, já foram quase 2 horas aqui. Para quem não gosta de fazer live, não é muito afeta a tecnologia, olha aí. Fizemos, eu acho que uma live muito boa, uma conversa muito boa, e te agradeço bastante. Eu que agradeço. Agradeço a ti, agradeço a Matra pelo convite, foi, olha, sensacional, muitíssimo obrigado. Me senti muito bem, me senti muito à vontade. E obrigado pelas palavras. A recíproca é muito verdadeira, tu sabe disso. Né? Obrigada. E para finalizar, eu sempre gosto de trazer um trecho, um poema, e eu fui buscar no Martin Luther King, né, que é uma referência quando a gente fala em justiça, né? Vamos falar de quem lutou tanto pela justiça, né? E para resumir uma live de uma juíza e de um advogado, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E com essas palavras eu quero agradecer a ti, a todos que se fizeram presentes aqui. Muito obrigada aos advogados, aos juízes, colegas juízes, servidores, peritos, todos que nos prestigiaram. Permaneçam conosco. A Matra toda semana tem lives bastante ecléticas e diferentes. E estamos juntos, né? Acho que não podemos esquecer que advogados e juízes compõem o mesmo polo. Estamos sempre interessados no melhor para a nossa querida Justiça do Trabalho. Pessoal, boa noite. Gustavo, beijo grande. Obrigada. Obrigado, abraço a todos. Tchau, tchau. As lives ficarão salvas no perfil da Matra 12 permanentemente. Direito ao esquecimento? Jamais, Gustavo. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite.